Olá, meu nome é Guilherme Zican e neste vídeo eu vou mostrar 3 técnicas para vetorizar a logomarca, do iniciante ao avançado. E durante o desenho eu vou mostrar vários macetes para aumentar a sua produtividade. Vem comigo! No vídeo passado eu vetorizei essa logomarca da Nike. Para você que ainda não assistiu, eu vou deixar o link para o vídeo no card no topo da tela. Hoje nós vamos vetorizar essa logomarca da Apple. Vou arrastar aqui para o Inkscape, nessa janela eu vou clicar em OK. A minha página aqui está configurada para Full HD, 1920 por 1080 pixels, então eu vou colocar aqui com o cadeadinho ativo e a logomarca selecionada. Eu vou colocar aqui 1080 de altura e com o cadeadinho ela vai escalar proporcionalmente também na largura. Para centralizar na página, eu vou aqui em F12, em alinhar e distribuir. Se não tiver ativado para você, você vem aqui em objeto, alinhar e distribuir. E aqui, relativo à página, eu vou alinhar na vertical e na horizontal. Eu vou também aqui em preenchimento em contorno, que está aqui em objeto, preenchimento em contorno, e eu vou diminuir a opacidade para facilitar a visualização do desenho. F12 para esconder o painel lateral e aqui com o botão direito eu vou clicar na logomarca e bloquear o objeto. Dessa forma a gente não seleciona o objeto durante o desenho. Bom, a primeira técnica é a mais simples. Eu vou aqui na tecla B, caneta Bezier, e eu vou a princípio somente criando os pontos e depois eu vou configurando as curvas. Eu vou aqui rapidinho dar um exemplo para vocês. Eu vou clicar e soltar num ponto, clicar e soltar no outro ponto. Clicar com direito para cancelar, aqui F12 para retornar a transparência aqui para 100%. E com a tecla N, editor de nós, eu consigo manipular essa curva, ou clicando nela e arrastando, ou selecionando os nós e através das alças fazer os ajustes. Então aqui, resumidamente, pessoal, essas alças controlam a curva. Então eu posso ter uma curva bem uniforme, eu posso também, colocando as alças curtinhas aqui, fazer com que a curva comece fechada, abra um pouco e depois feche novamente, ou eu posso fazer ela começando fechada e abrindo, ou eu posso fazer começando aberta e fechando aos poucos, posso até exagerar um pouquinho esse efeito, olha só. Então essas são as formas que eu consigo criar somente com 2 pontos. Consigo também fazer uma ondulação, ou seja, um controle para cada lado. Consigo ajustar essa ondulação mexendo aqui nas alças. E num caso muito extremo, isso aqui é muito raro usar, eu consigo também fazer um loop. Tendo isso em mente, vamos começar então a desenhar a nossa logomarca. Tecla B, caneta Bezier. Vou começar por esse cantinho aqui. Vou clicar e soltar. E aqui, pessoal, olha só, vamos analisar aqui. Tem essa curva. Quando chega aqui, ela inverte para o outro lado. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um nó aqui, onde termina essa primeira curva aqui. E vou criar outro aqui do outro lado para fazer essa pequena curvinha aqui. Eu vou apertar aqui Ctrl para que possa ficar na horizontal. Para ficar bem simétrico, ok? Clico e solto. E aí eu continuo. E procurar, pessoal, não colocar muitos pontos, porque isso depois dificulta a configuração, e não tentar fazer também curvas muito complexas usando só 2 pontos. Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, eu poderia clicar um outro ponto aqui, e talvez eu até consiga fazer essa curva com apenas 2 pontos, mas isso vai dificultar à toa. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa curva aqui em 2, para facilitar. Então a primeira curva vem até aqui, e a segunda curva completa esse traçado até mais ou menos aqui, onde troca de direção. Agora a curva aqui vai ser para o outro lado. Então eu vou terminar essa curva aqui. Aqui eu vou de novo no Ctrl para fazer uma linha horizontal. Vou clicar aqui. Esse segmento então vai fazer essa pequena curva aqui de baixo. E agora aqui, pessoal, essa curva vai terminar aqui. Aqui eu consigo fazer direto, mais fácil. Então eu vou clicar aqui direto, tá? E aqui a gente tem uma outra curva bem circular, né? Bem uniforme. Dá para fazer também de uma vez só. Vou clicar aqui para fechar. E agora qual que é o segundo passo? Tecla N para a ferramenta editor de nós. E agora eu vou clicando nessas retas no meio. Eu vou começar agora só a aproximar. Não vou ajustar ainda definitivamente. Vamos só fazer esse primeiro ajuste, que é pegar a reta bem no meio e acertar ela o mais próximo possível. Por que no meio, pessoal? Se eu pegar aqui na ponta, veja que ela distorce, tá? Isso aqui é útil para alguns casos, para a gente poder fazer alguns ajustes, mas nesse caso inicial aqui, vamos pegar sempre no meio. E aqui a gente acerta da melhor maneira. Vamos dar o zoom aqui com a rodinha do mouse. Vou agora aqui acertar para baixo aqui. Essa primeira curva aqui, vamos só colocar mais ou menos na posição. Essa outra aqui, olha só, eu vou pegar bem no meio. E quando eu chegar aqui,
perceba que se eu chegar lá aqui mais para baixo, olha, eu consigo me aproximar mais do formato original. Então aqui, ó, já está praticamente pronto esse pedaço aqui. Aqui, novamente, bem no meio da curva, acerta. E agora essa última aqui, pegando bem no meio e chegando aqui, botando mais para baixo para ela se adequar ao formato dessa curva aqui. Beleza, agora o terceiro passo, ainda com a ferramenta editor de nós selecionada, eu vou apertar Ctrl A para quê? Para selecionar todos os nós e com isso eu consigo ver todos os controles de uma vez só. E agora novamente aqui, vou pegando pelos controles, pelas alças e vou acertando aqui o mais próximo que eu conseguir. Ok? Isso aí com o tempo você vai pegando o jeito. Tá? Não é tão difícil. No início pode parecer um pouco confuso, mas com a prática eu garanto que vocês vão conseguir fazer todos esses ajustes de uma forma rápida. Vamos aqui assim. O que falta agora? Esses nós, vocês estão vendo aqui no meio das curvas, eles estão como um losango. Significa que não são nós suavizados. Se eu pegar uma das alças e mexer, pessoal, olha só, vê que ele fica um bico aqui. Tá vendo? Ó? Fica um bico. Então, o que a gente quer? A gente quer que fique suavizado. Então, para garantir essa suavização, o que eu vou fazer? Já estou com todos os nós selecionados, porque eu digitei Ctrl A. Agora eu vou com a tecla Shift desselecionar esses dois nós aqui. Por quê? Esses dois nós são ponta. Eu não quero que eles sejam suavizados. Então eu vou suavizar todos os outros. Como é que eu faço isso? Venho aqui em cima em tornar nós suaves. Quando eu clico aqui, você vê que ele mexe um pouquinho, por quê? Agora ele ajustou esses nós para serem suavizados. Quando eu mexo num dos controles, veja que o outro lado acompanha, para permanecer um controle alinhado com o outro e dessa forma a linha fica suave. Pessoal, para. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta. Esse vídeo está sendo útil para vocês? Aprenderam alguma coisa nova? Então deixa aquele like para incentivar o canal e se inscreve também, porque tem muita coisa legal que eu vou trazer para vocês. Posso contar com você? Maravilha! Vamos voltar para a aula agora. Vamos agora para o ajuste final aqui. Agora aqui, pessoal, como aqui já está certo, eu quero mexer nesse lado de cá. Aqui também já está certo, né? E eu quero mexer só nessa linha aqui. Para não acontecer de eu estragar o ajuste ali de cima, tanto aqui quanto aqui, olha, se eu mexer para cima e para baixo, você vê que aqui sai. Eu vou usar a tecla Ctrl nesse caso aqui também. Por quê? Se eu apertar Ctrl, ó, digitei Ctrl, e eu mexer nos ajustes, se eu procurar ficar sempre nessa linha, você vê que ele me ajuda travando, olha só, travando o controle nessa direção. Se eu mexer para cima e para baixo, ele até sai, porque aí ele vai entrar naqueles passos de 15 graus. Mas ele trava também, além desses passos de 15 em 15 graus, ele também trava a posição inicial. Dessa forma eu consigo ajustar aqui, sem interferir nas linhas adjacentes. A mesma coisa aqui, ó, com a tecla Ctrl pressionada, eu ajusto aqui falta mais um pouquinho para cá, e aqui puxa um pouquinho para cá. Opa! Aqui mais assim, e aqui assim. Ok. Aqui é só puxar um pouquinho para cá, maravilha, e o resto já está praticamente pronto. Aqui vamos só aumentar um pouquinho aqui. Ok. Agora vamos para o desenho da folha. Tecla B, caneta Bezier. Aqui é só dar um clique nessa ponta da folha, um outro clique na outra ponta e depois voltar para cá. Clicar novamente para fechar. Tecla N para o editor de nós. Agora no meio da linha eu puxo uma para cá e eu puxo outra para cá. Falta acertar essas beiradinhas aqui. Então Ctrl A para selecionar todos os nós e aparecer de todos os controles. E agora é só acertar aqui esses cantos e esse daqui também. Beleza, pessoal? Tá aí a nossa logomarca desenhada. Vou dar um Ctrl K para juntar os dois shapes num shape só. Vou pintar de preto e com o botão do meio eu vou tirar o contorno. E tá aqui a nossa logomarca vetorizada, ok? Agora eu vou para a segunda técnica. Eu vou apagar essa aqui. A segunda técnica, ela é um pouco mais difícil para quem está começando, mas com o tempo, se você pegar a prática, você vai ver que ela é muito mais produtiva. Tecla B, caneta Bezier. Qual que é a diferença dessa técnica? Eu vou clicar e ao invés de soltar, eu vou arrastar, porque dessa forma, além de criar o nó, eu também já configuro aproximadamente a curva. Então eu ganho tempo com isso. E no final, se precisar, eu faço mais alguns ajustes. Vamos lá então, clica e eu arrasto para a direção que começa a curva. E eu coloco o tamanho da alça mais ou menos a metade da curva. Mais ou menos isso aqui, ok? Então beleza, agora o próximo ponto, eu tenho que ter em mente também que essa curva aqui vai ser pequenininha. Então aqui eu preciso arrastar pouquinho. Para arrastar pouquinho, eu vou chegar o mais próximo possível aqui do meio dessa curva. Eu vou clicar e arrastar. Olha, eu acerto do lado de lá.
Vou soltar. Posso apertar aqui o Ctrl também para manter a horizontal, ó. Vou clicar aqui, solto o Ctrl e agora eu acerto essa curvinha para cá. Beleza, sempre eu tenho que pensar para os dois lados, pensar na curva que eu estou desenhando e na próxima curva. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou também dividir em 2 etapas para facilitar, talvez aqui pudesse ser até em 3 etapas, tá? Já que essa técnica ela é um pouquinho mais difícil de ajustar as curvas. Então vamos lá, em 3 etapas. Vou acertar esse início. Agora aqui, já está mais ou menos pronto, ó. Eu vou só clicar aqui e arrastar, vou precisar de um ajuste ali depois. E agora aqui, aonde inverte a direção da curva, eu vou clicar e vou acertar essa beiradinha. Ok. Agora eu solto com o Ctrl aqui para permanecer na mesma altura o ponto. Vou clicar, solto o Ctrl, arrasto, ainda com o botão esquerdo do mouse pressionado, acerto essa curva, soltei e agora venho aqui nessa pontinha, clico e arrasto e também acerto essa curva. Agora, pessoal, antes de soltar, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift, porque esse nó não é suavizado. Então eu vou apertar Shift e dessa forma eu consigo mexer a alça só desse lado. A outra alça aqui fica travada. Eu acerto aqui para onde vai ser a curva, mais ou menos até metade do tamanho da curva. E começando na direção que a curva começa. Soltei. E agora para fechar aqui eu clico e arrasto. Aqui não precisa do Shift. O último nó sempre vai ser cúspide. Acerto a curva aqui. Beleza. Deixa eu tirar o preenchimento, colocar um contorno azul para a gente ver melhor. Olha só, já está praticamente pronto. Vou precisar de muitos poucos ajustes. Aqui no caso só esse aqui. Tecla N. E aí como é que eu faço aqui? Da mesma forma anterior. É só ajustar aqui a curva. Vou apertar Ctrl para não mexer na parte lá de cima. Ó, diminuo um pouquinho aqui. Aumento um pouquinho aqui. Opa, sem distorcer. Vamos lá. Aqui eu encolho um pouquinho. E ok, aí está a logomarca. Aqui a folhazinha é a mesma coisa. Tecla B. Vou clicar e arrastar já aqui para a direção mais ou menos que começa a curva. Vou clicar aqui. Eu já vou clicar e arrastar. Pessoal, pode ser que de início ela não fique certa, não tem problema. Você já está ganhando tempo porque você está praticamente fazendo a etapa 1 e a 2 ao mesmo tempo, na técnica anterior. Tecla Shift, porque aqui é uma ponta. Coloco aqui na direção que começa a curva. Soltei, agora aqui clico e arrasto, acerto essa pontinha aqui, beleza. Soltando, teclo N, Ctrl A para selecionar todos os pontos e agora eu vou aqui só acertando e tá feita aí a nossa logomarca. Maravilha, essa então, Ctrl K aqui para juntar, vou pintar de preto, vou tirar o contorno e vou chegar aqui para o lado para vocês poderem ver. Tá aí nossa logomarca perfeitinha, ok? Vou apagar novamente e agora eu vou para a terceira técnica. Essa terceira técnica, pessoal, é quando você precisar de mais precisão. Você tiver um desenho muito linear, muito simétrico, mas com essa maçã aqui eu consigo explicar essa técnica. Vamos lá então. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha guia aqui no meio. Porque o que eu vou fazer? Essa maçã, vamos entender que ela seja simétrica, né? Vocês vão ver que aqui esse desenho não está perfeitamente simétrico, mas é só para vocês entenderem a técnica. Eu vou colocar uma linha guia dividindo essa maçã em 2. Por quê? Eu entendo que o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Vamos desconsiderar a mordida por enquanto. Vamos só pegar uma maçã simétrica. Agora eu vou ativar as réguas para poder criar uma linha guia. Ctrl R. E eu vou clicar na régua e arrastar para criar a linha guia. Olha só, quando eu fiz isso, apareceram as linhas guias que estavam do desenho anterior. Como é que eu faço para apagar todas as linhas guias? Eu venho aqui em Editar e excluir todas as guias. Agora eu consigo clicar e arrastar para criar a nova linha guia aqui. Beleza, vou colocar aqui no meio da maçã e vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar só essa metade de cá. Depois eu vou duplicar ela para o outro lado espelhada. Então vamos lá. Deixa eu tirar a régua, Ctrl R, tecla B, caneta Bezier. E agora, pessoal, você precisa ter ativado aqui, ó, nessa barra aqui lateral de encaixe, as guias, tá? Você tem que ativar as guias aqui para que ela possa atrair pelas guias. Então, e aqui você pode deixar também os nós cúspides, tá? Isso aqui vai ajudar mais para frente. Então, beleza. Olha só, eu vou criar então para cá, eu vou criar metade dessa curva, porque essa curva depois vai ser espelhada para cá. E o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Ctrl para que ela fique horizontal, porque para ela ficar simétrica e suavizada, ela tem que estar horizontal aqui. Com a tecla Ctrl pressionada, eu vou clicar e vou arrastar para o lado aqui, ó, na horizontal.
mais ou menos aqui, ó, essa curva é pequenininha. Beleza, soltei. Olha só, já está essa curva feita aqui. Então agora aqui eu vou clicar e arrastar aqui para começar essa outra curva. Ó, assim tá ótimo. Aqui eu vou dividir em 3 novamente. Eu vou clicar aqui, vou acertar ali. Ok. Aqui está praticamente pronto. Eu vou clicar aqui e vou arrastar. Acertei. Aqui é onde muda a direção da linha. Aqui assim. E agora, pessoal, olha só. Aqui a mesma coisa. Ela tem que estar suavizada com controle horizontal. Vou apertar Ctrl, vou clicar e vou arrastar. E agora eu vou apertar Shift, por quê? Porque agora eu preciso cortar a maçã no meio. Vou apertar Shift para travar a alcinha da esquerda e vou apontar com a tecla Ctrl e com a Shift ao mesmo tempo apertado. Vou apontar para cima na direção da linha guia. Soltei. E agora, para finalizar aqui, só dar um clique no ponto final. Maravilha, fiz a metade da maçã. Vou colocar aqui com o botão do meio contorno azul e com o botão esquerdo vou clicar no X para tirar o preenchimento. Ok, vou apertar a tecla S, que é o seletor. E aqui, ó, tá praticamente certinho, né? Não tem nada que ajustar, não. Só para ficar bem perfeito, eu vou N aqui e vou só colocar esse nó aqui na posição. Tá um pouquinho fora. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Tecla S novamente, que é o seletor. E agora eu vou duplicar essa parte, Ctrl D. Tá? Eu dupliquei, ó. Tá? E agora eu vou apertar a tecla H de horizontal. Para quê? Para fazer um flip na horizontal. Eu vou espelhar na horizontal. E agora, com esse ícone aqui ativado, que é o nós cúspides, eu vou clicar nessa segunda parte e vou encaixar ela aqui, ó, nesse pontinho do canto. Beleza, encaixei. Você viu que o desenho original não está simétrico, não tem problema, é só para explicar a técnica para vocês. Agora eu vou selecionar a outra metade com a tecla Shift e vou clicar em Ctrl+. Ctrl+, vai unir as duas partes. Olha só. Unir as duas partes, vou pintar de preto, para vocês verem, olha só, tá? Ctrl Z, e agora eu vou fazer a mordida. A mordida, pessoal, eu posso simplesmente aqui, ó, com a tecla E, criar uma elipse, vou aqui, botão esquerdo para tirar o preenchimento, tecla S, que é o seletor, e vou aqui, olha, encaixar ela na posição aqui, vou botar aqui bem no centro, usando essa linha tracejada para me orientar aqui, ó, acertar bem aqui no começo da curva. Aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha só, não está muito bem encaixado. Vou chegar aqui um pouquinho para a esquerda, vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto, assim, ok. E agora eu vou apagar esse pedacinho da maçã. Vou apertar a tecla Shift, vou selecionar a outra metade. Como eu desenhei essa elipse depois, ela está por cima. O Inkscape ele sempre pega a imagem que está por cima e apaga ela da imagem que está por baixo. Então aqui vai dar certinho. Eu vou apertar então Ctrl- para subtrair a elipse da maçã. Ctrl-, está feita aí a mordida. E a folha, a mesma coisa aqui. A folha eu posso fazer com Shift 5 aqui para tirar o alinhamento. Para esconder a linha guia, Ctrl+R para mostrar a régua. É só clicar na régua que ela some. Ó, clicar de novo para mostrar, tá? Para ela não atrapalhar a gente aqui. Ctrl+R de novo. E aqui você pode usar a técnica anterior. Shift. Ok, tecla N, Ctrl A e acertar aqui as beiradinhas que ficaram fora. Tá feita aí a nossa logomarca, Ctrl K para juntar as duas peças. Botão esquerdo para pintar de preto, botão do meio para tirar o contorno e tá aí a nossa logomarca.